Olá, a paz de Cristo esteja com você. Estamos começando partilhando a palavra de hoje. E que essa palavra possa tocar no nosso coração e possa mudar a nossa vida. Aqui estamos no texto de João, capítulo 8, versículos 21 a 30. E Jesus está falando aqui, Jesus está anunciando a sua Páscoa aos judeus. E Jesus fala uma frase muito interessante, que depois ele tenta explicar, mas os judeus não compreendem. Ele fala o quê? Eu me vou e vós me procurareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, vós não podeis ir. Aí o que significa isso? Os judeus ficaram ali a perguntar a Jesus, mas será que ele vai se suicidar? Ficaram perguntando entre si, né? E aí Jesus responde para eles, não, eu vou morrer, vou ser levantado, né? E ali eu morrerei e vocês vão morrer nos vossos pecados. E para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Por quê? Primeiro aqui Jesus ele deixa claro que quem matou o próprio Cristo foram os judeus. Tem muita gente tem muitos judeus que falam, não, mas foram os judeus daquele tempo. Por quê? Jesus era judeu e para os judeus até hoje Jesus foi um rabino, né, e que infelizmente traiu o maior traidor do judaísmo para os judeus. Isso um judeu me falando lá em Israel. Então para eles Jesus é o maior traidor do judaísmo. Por quê? Porque ele era tido como um rabino, como um profeta, como alguém sábio, um homem sábio e que infelizmente ele se insurgiu contra o judaísmo. E nesse momento aqui, Jesus então ele começa a falar também dos pecados do judeu. Mas que pecados são esses? Primeiro, Jesus o tempo todo ele fala sobre a misericórdia, sobre o amor, né? E os judeus, muitos juízes, pelo menos naquele tempo, então condenavam aquilo que Jesus falava e o tempo todo queriam matar a Jesus. E o pecado deles aqui, o maior pecado dos judeus em que Jesus está falando aqui é o quê? O pecado de ter matado Jesus. Jesus até prenuncia isso. Jesus fala sobre isso antes. Então, e os judeus ficam ali sem entender, porque Jesus estava falando e ele não falou, vocês é que vão me matar. Ele não falou isso, mas depois da morte de Cristo, provavelmente os judeus, eles compreenderam. Não é? Agora, passando para o tempo de hoje, podemos fazer a mesma coisa com Cristo. Nós que participamos da igreja, nós que somos de Deus, que vamos à Santa Missa, eu que celebro a Santa Missa, né? Nós que estamos dentro da igreja, nós podemos fazer o mesmo que os judeus fizeram com Jesus em incorrer nesse pecado, ou até mesmo em continuar nos nossos pecados e não querer sair desses pecados, né? E nós morremos por causa dos nossos pecados e não encontramos a vida eterna. E tem muita gente, mas que os judeus que mataram Jesus, nós também matamos Jesus todas as vezes que não assumimos a sua palavra. Nós matamos Jesus quando condenamos alguém, nós condenamos Jesus, nós matamos Jesus quando fofocamos, falamos mal de alguém, nós matamos a Jesus quando não o assumimos na pessoa que está necessitada, quando não vamos até essa pessoa que está necessitada. Nós simplesmente desprezamos Jesus nessas pessoas que precisam de nós. Que o Senhor nos dê essa graça de ter um coração igual ao dele e saber que o nosso fim será o mesmo dele, será morrer na cruz, todos os dias, viu? Nós que amamos, nós que lutamos pela evangelização, saiba que todos os dias nós vamos morrendo na cruz. A gente quer ter outras atitudes, várias pessoas falam pra gente, por que não faz isso, por que não faz aquilo? E muitas vezes foge daquilo que Cristo pregou. Então, o que nós temos que fazer? Morrer numa cruz. Morre numa cruz é melhor do que fazer aquilo que muitos acabam falando que foge daquilo que Cristo nos prega. Que o Senhor nos dê essa força de morrer na cruz todos os dias, por amor a Ele, por amor ao povo de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.